Vamos para o último capítulo de Lucas 24. Um momento glorioso. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Vamos ler. Mas no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando-se do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que lhe havia acontecido. Então, é verdade que há algumas divergências de se é um ou dois anjos, ou se foi só Pedro. Por quê? Porque essa foi contado pelos próprios pessoas que estavam lá. Então, Lucas não estava naquele momento, né? João diz que ele também correu junto com Pedro, né? Lá para ver o sepulcro. Mas o fato, o que importa é o seguinte: primeiro dia da semana, logo de madrugada, ou seja, muito cedinho, aquelas mulheres já se reúnem, já haviam comprado os perfumes, os bálsamos, os aromas, estavam com o coração apertado, porque elas queriam, de algum modo, prestar sua última homenagem ao Senhor delas, o amigo. Então elas vão lá para o túmulo, e a hora que chegam no túmulo, cadê Jesus? Não está aqui. Estavam só lá o lençol de linho, e procuram, cadê Jesus? A pedra removida. E o que eles fazem? Aparecem dois anjos, né? Dizendo: olha, vocês se esqueceram o que ele falou? Ele disse que importava que ele morresse, fosse crucificado, ressuscitasse ao terceiro dia. Ele não está aqui, ele vive. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Jesus vive, ele está vivo e atuante do mesmo jeito que estava lá há 2000 anos atrás. Jesus preveniu vocês falando isso, quando estava na Galileia, crucificado, ressuscitado no terceiro dia. Aí elas se lembraram e fizeram o quê? Foram correndo, saíram do túmulo correndo contar para os apóstolos. Quem? Os 11. Porque nessa altura Judas já havia se afastado, já havia se suicidado. Então estavam os 11. E essas mulheres todas, que falo o nome delas aqui, Maria Madalena, Joana, assim por diante, vão e contam. E eles não acreditam.
não acreditam. Mas para não ficar chato, Pedro foi lá e correu lá. E chega, não vê nada. Viu o lençol, ficou maravilhado, mas e agora? E voltou para casa, lá junto aos demais, hein? Todo intrigado e querendo saber o que estava acontecendo. Então, Jesus morreu e ressuscitou, como eu disse anteriormente, ele foi o homem Jesus, foi para o paraíso e a pessoa, mas ainda o corpo não é um corpo glorificado, porque ainda não havia subido para o Pai, né? Então, a alma de Jesus, né, subiu para o paraíso naquele mesmo dia. E agora, depois do terceiro dia, o Espírito da segunda pessoa, o Espírito da segunda pessoa da Trindade, eu sempre me perguntei, bom, espera um pouquinho, onde ficou Jesus aqueles 3 dias? Lá no paraíso? O corpo dele foi no mesmo momento lá para o paraíso. Se Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, então Jesus subiu para o paraíso. Mas e o corpo dele? O corpo dele foi enterrado. Foi colocado lá na rocha. Foi sepultado. Mas agora o corpo dele não está mais lá. Onde teve Jesus esses 3 dias? Aonde? Pessoas dizem, foi direto para a presença do Pai. Não, tem outro texto que diz assim, olha, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Não toque em mim, não me detém que não subi para o meu Pai. Onde Jesus passou? Jesus passou, é o meu modo de crer, tá? Isso é uma pergunta que eu me questiono muito. É o entendimento que eu tenho. De novo, você não precisa entender desse jeito, você não precisa crer desse jeito. Não é salvação, é informação. Eu não sou dono da verdade, tá bom? O modo como eu, Wagner, penso e entendo, é que a segunda pessoa da Trindade, enquanto o homem chamado Jesus inaugurou o paraíso, seu Espírito, a segunda pessoa da Trindade, o Espírito do Filho de Deus, vai até o Hades, vai até o Sheol, e faz como está lá em 2 Pedro, 1 Pedro, que ele desceu às profundezas e pregou aos que estavam em prisão. Para que pregou o quê? Eu sou aquele a respeito que você não conhecia, a respeito de quem todas as promessas foram feitas. Eu sou o Senhor do Universo. Eu sou o Redentor. Eu sou o que sou. E eu creio que Jesus tirou dali todos, depois de pregar, por ser justo, porque alguém não podia falar que ele não conhecia, não sabia, mas ele, pela justiça dele, ele pregou a todos aqueles que estavam lá, mesmo na época como diz em 2 Pedro, de Noé. Porque quando Noé estava no dilúvio, não veio de repente uma torrente de água e morreu todo mundo afogado. A água começou a subir. Muitos se arrependeram mesmo naquele momento, porque não tinha mais jeito para eles. Estavam do lado de fora da arca. Pagaram com a vida. A mesma coisa vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Vai ser selada, ninguém mais entra, ninguém mais sai. E os que ficaram lá de fora
vão pagar com a vida. Mas talvez alguns se arrependam. E subindo a água, provavelmente alguns devem ter pensado, poxa, Noé tinha razão. Ele falava a verdade. Deus me perdoa. Deus me livra. Eu estava errado. Então Jesus foi e pregou para essas pessoas, para essas almas, para esses espíritos em prisão. E Wagner, creio que ele levou os que ele pôde. Tirou-os de lá. E os levou ao paraíso, os pouquíssimos. E aqueles que voltou e tomou o seu corpo. Aí sim, a segunda pessoa da Trindade, pegando o seu corpo para depois subir e ter um corpo glorificado. Jesus é o único que tem um corpo glorificado. Nós ainda teremos nossos corpos glorificados. Mesmo aqueles que estão hoje no paraíso terão seus corpos glorificados. Quando eu digo Jesus foi e pregou em prisão e pegou aqueles que podiam ser tirados, isso deixa bem claro, isso é um pensamento meu. Não há base bíblica para pensar isso. Talvez daqui a um tempo, tendo mais base, eu consiga entender diferente. Mas uma coisa é certa, Jesus foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, lá no Sheol, lá no Hades. Se levou alguns com ele, eu sinceramente creio que sim. Mas que por questão de justiça, de não ser chamado um juiz injusto, ele foi e pregou, foi. Isso está em segundo Pedro, ou 1 Pedro, não lembro bem. Mas está lá em Pedro, pode ver, na Epístola de Pedro. Continuando. Deixa eu ver como está aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro
e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer de tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aí. Então, aqui. Opa. Então veja que a aparência, né, de Jesus. Então os discípulos estavam indo a caminho de Emaús e veja, no dia da ressurreição, naquele mesmo dia que Jesus ressuscitou, né? Dois discípulos, eles não eram apóstolos, tá? Os dois, não eram um dos 11 apóstolos, dois discípulos que provavelmente moravam em Emaús, que eram uns 10 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos, né? Estavam voltando para casa, depois de passar aqueles 3 dias lá. A única coisa, estavam voltando tristes, muito tristes, porque a única coisa que passava pelo coração deles era: poxa, a nossa esperança se foi. O nosso Salvador, aquele que a gente tinha esperança que fosse, né, fosse Jesus, não está mais aí. E agora? Nosso Mestre, nosso Senhor, morreu. E era isso que eles estavam conversando o que podia ter acontecido, aquelas mulheres que tinham falado lá, olha, lá que viram Jesus, mas ninguém mais viu, e o que estava acontecendo. Aí então Jesus vai ao encontro deles. Olha que lindo, Jesus vai ao encontro deles. Mas como Jesus ainda não estava estava no corpo, não é igual aquele que havia morrido lá na cruz, que estava todo deformado pelos pecados que ele levou sobre o corpo dele. Mas já com um corpo, ainda não um corpo glorificado, mas um corpo diferente. O Espírito do Senhor passou, pegou esse corpo, estava num corpo espiritual, tanto que ele parecia em um lugar, parecia em outro. Não tem limite para um corpo espiritual de atravessar a parede, como os anjos, por exemplo, ou os demônios. Então, Jesus vai ao encontro deles. A aparência era diferente daqueles que estavam acostumados. E aqui então, estavam discorrendo. O que aconteceu? Jesus pegou as Escrituras enquanto caminha. Ele começa a pegar todas as Escrituras e falar para eles: olha, lembra, diz Moisés que falava de um profeta, pegou nas leis, nos profetas,
e começou a falar para eles, e falar sobre o que o próprio Senhor havia dito sobre ele. E foi discorrendo, enquanto falava, o coração deles estava queimando por dentro. Queimando. E trazendo esperança para eles. E Jesus até falou, vocês são, como fala, tipo, nécios, né? Ou seja, incrédulos. Como que vocês não creem nisso? E aí então Jesus vai, estava ficando no final do dia, né? Começa a escurecer, eles vão entrar aqui para a aldeia deles, e Jesus faz, eu vou em frente, eu vou caminhar. Não, Senhor, não está tarde. Vem com a gente, vem comer com a gente, passa a noite aqui e amanhã de manhã você vai embora. Ainda não haviam discernido que era Jesus. Não reconheceram como Jesus. Apesar de sentir alguma coisa dentro deles, não. Então começa a comer. E na hora da mesa, Jesus pega o pão, abençoa e reparte. Na hora que reparte, os olhos deles se abrem e reconhecem que era Jesus. Aí então Jesus desaparece. Na mesa, você traz para sua casa só pessoas que te fazem bem, as pessoas que você são mais próximas, ou que você tem algum apreço. Você não traz para comer com você na sua casa, com a sua família, qualquer pessoa. Mas são os amigos que vêm para casa. Os amigos entram na nossa casa. Os amigos sentam na nossa mesa para comer com a gente. E quando como somos convidados, é porque as pessoas nos consideram para isso, para comer com elas. Nos tem apreço. E quando Jesus reparte o pão, é como se ele falasse, aquela ceia lá, olha, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Quando ele faz isto e dá, cai as escamas dos olhos espirituais, e eles reconhecem que estão diante do Messias e diante do seu Redentor. É por isso que estava lá, o nosso coração queimava, a gente não aguentava de tanta emoção, tinha vontade de chorar. Que comida que é nada, largaram tudo lá, correram de volta para Jerusalém, mais uns 10 quilômetros de volta, e contaram para os outros. E a hora que vai contar para os outros, fala assim, olha, já apareceu, é Jesus mesmo, ele ressuscitou, já apareceu para João, já apareceu para outras pessoas, já apareceu, apareceu para nós também aqui, irmãos, apareceu para vocês, o nosso Senhor vive. E aí sim, houve esperança novamente no coração deles, né? Versículo 36. Falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. Então, estavam lá os 2 de Emaús, né? Mais os 11, mais sei lá quem estava lá no meio. Devia ter um monte de gente. Estavam lá falando sobre isso, quando Jesus aparece no meio deles. E diz, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou mesmo, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, mas vede que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tende aqui alguma coisa de comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado
e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, os discípulos estavam ali, até com portas fechadas, né, com medo dos judeus, medo das autoridades, né, que pegaram o meu mestre, vão querer me pegar também, vão querer matar a mim. Aí então, de repente, aparece Jesus, diz: paz seja com vocês, tenham paz. E aquilo parecia um sonho, uma miragem, sei lá o quê. Porque Jesus não estava num corpo ainda, no corpo que ele está hoje, no corpo glorificado. Mas ele já era um corpo. Jesus tinha, que era o corpo que foi tomado ali, que era o dele antes. Mas estava modificado. E esse corpo passou e ele falou assim: está aqui, está em carne e osso. Está em carne e osso. Não é só um vento, uma neblina, um espírito. Tem um corpo. Não é só um espírito, tem um corpo. E então, Jesus mostra o seu RG, o seu CPF, mostra as marcas nas mãos, mostra as marcas nos pés, mostra o seu lado. Então, ele mostra, eles não acreditaram. Tem alguma coisa para comer? Eu vou comer para vocês ficarem sossegados. E aí então, a seguir, versículo 44, a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, nos salmos. Na lei de Moisés, sobre o próprio Moisés falou isso. E os profetas falam e apontam para Jesus. Ou seja, toda a base judaica aponta para Jesus. Importa que eu cumprisse isso tudo e em mim se cumpra isso tudo. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então eles começaram a entender: olha, eu falei isso, lá está escrito tal coisa, é sobre mim que está falando. Então o profeta falou tal coisa, olha, é sobre mim que está falando. Davi, nos Salmos, falou tal coisa, olha, é sobre mim que está falando. Eu cumpri isso tudo. Em mim, tudo se cumpriu. Jesus é o fim da lei. Nele se cumpriu a lei e os profetas. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então aqui Jesus começa a dar as instruções. Olha, havia padecer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome, ou seja, ao nome de Jesus, pelo nome de Jesus, se pregasse arrependimento. Para que arrependimento? Para remissão, para perdão de pecados. Não há remissão de pecados, não há perdão de pecados sem arrependimento. Então, que se pregasse o nome de Jesus, se pregasse a Jesus, que Ele é o Cristo, para que as pessoas se arrependessem, se arrependam, sejam perdoados dos seus pecados. E não só em Jerusalém. Agora vocês vão pregar não só aqui em Jerusalém, mas a todas as nações. Porque o povo de Israel não me aceitou, não me quis, me rejeitaram. Então saiam e preguem às nações, aos povos, aos gentios. Começando daqui. Não menosprezem ele. Preguem a partir daqui, a partir de Jerusalém. Preguem a todo mundo. E vós sois testemunhas dessas coisas.
Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só o que Jesus disse. Que era para eles, vocês são testemunhas disso, aqueles apóstolos e discípulos que estavam ali, dessas coisas todas. Eu vou enviar para vocês a promessa de meu Pai. Mas permanecei na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês vão para todas as nações, mas não vão agora. Vocês esperem que o meu Pai vai enviar o quê? O Espírito Santo. Jesus disse lá, tinha dito para eles, lá em João 15, 16, 17, que ele precisaria ir para que enviasse um outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria para sempre com eles. Que Jesus está dizendo, fique aqui, não volte para casa não. Era a festa da Páscoa, não volta para casa. Fique até que a promessa de Deus seja dada a vocês. Estejam aqui. Então, olha só. E quando aconteceu isso? Hein? Isso aconteceu em Atos 2, quando 50 dias depois, ou seja, Pentecostes, numa outra festa grande, a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam reunidos no cenáculo e veio o Espírito Santo, 120 lá reunidos, e veio o Espírito Santo sobre eles, desceu como se fossem línguas de fogo, e todos foram batizados, e isso acontece até hoje. Acontece até hoje. Então, foram batizados com o Espírito Santo e foram capacitados para irem ao mundo e pregar o Evangelho de Jesus Cristo com poder e autoridade. Então, depois disso, Jesus os levou até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então Jesus foi arrebatado diante deles, foi subindo, levitando, até que não se viram mais Jesus. E eles ficaram no templo, em Jerusalém, louvando a Deus e aguardando a promessa do Senhor, de Jesus, de enviar o outro Consolador, que estaria o Espírito Santo, que está todos os dias com aqueles que o amam. Então, essa foi a narrativa de Judas, de Lucas, que escreveu isso tudo por causa de uma pessoa. Olha que amor. E agora, meu desejo do coração é que você seja abençoado. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, que você entregue, haja arrependimento, que você se arrependa dos teus pecados, que você entregue a sua vida. Peça para o Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados, da minha vida sem o Senhor. Por favor, me perdoe. Entra em mim, Espírito Santo, entra no meu coração, purifica-me. Escreve meu nome no livro da vida. Porque o Senhor me amou e eu quero te amar. Eu quero servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Até que o Senhor venha para buscar a tua noiva e eu suba contigo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.